Olá a todos, sejam bem-vindos ao Atlassian Week Brasil. Dando sequência na nossa série de apresentações, vamos falar agora sobre rastreabilidade end-to-end, utilizando ferramentas Atlassian Jira Software e também o Bitbucket. Meu nome é Luiz Gregório, eu sou consultor Atlassian na Trilayer. Eu trabalho com ferramentas Atlassian há aproximadamente 3 anos, mais especificamente o Jira Software, Bitbucket e também na infraestrutura dessas ferramentas. Na apresentação de hoje, vamos falar um pouco então sobre rastreabilidade, a importância de se manter um histórico e controle de mudanças de código-fonte para qualquer tipo de software. Vamos falar também sobre um caso que nós montamos para essa apresentação, como utilizar as ferramentas para mantermos esse controle, o histórico. E no final, vamos abrir um espaço para dúvidas, sugestões e perguntas que vocês possam ter sobre as ferramentas. Bem, nós sabemos que fazer um controle do código-fonte, manter o seu histórico de mudança atualizado e consistente é um ponto crucial para qualquer equipe e para qualquer time, de qualquer empresa. Porém, nós sabemos que a grande maioria das empresas, e empresas de qualquer segmento, que acabam fazendo o desenvolvimento de software, elas possuem um controle precário, se não zero, dessas mudanças. Nós temos acompanhado algumas empresas e nós percebemos que eles têm uma grande dificuldade em manter esse histórico, manter o controle. Qualquer pessoa pode alterar qualquer arquivo por qualquer motivo no código-fonte e após um período, após um certo tempo, o código acaba apresentando problema, o software tem algum tipo de erro e essas equipes não conseguem mais ter um controle, não conseguem verificar onde foi feito a mudança no código, por quem, e isso acaba gerando um problema bem sério, onde eles têm um retrabalho gigantesco para conseguir manter o software funcionando de uma forma eficiente. Tá? Essas equipes, elas costumam reconhecer que eles têm esse problema de controle, porém, uma das grandes reclamações é que eles não têm uma ferramenta dedicada e quando existe uma ferramenta, ela não é de fácil utilização. Então, nós temos feito algumas propostas para alguns de nossos clientes para utilizar essa nossa solução, que nós vamos apresentar agora, para manter um controle simples de histórico de mudança e também o controle do código-fonte. Um problema não rastreável em código-fonte pode gerar problemas pequenos, um pequeno bug, um botão que a gente não consegue clicar, um e-mail que não é enviado, uma mensagem que não é disparada. Mas nós sabemos também que falhas em software podem ser catastróficas. Elas podem causar problemas em trânsito, podem causar problemas em aeronaves, podem fazer um banco parar de funcionar por horas, movimentações financeiras ficam travadas. Existe uma gama quase infinita de problemas e coisas que podem dar errado por problemas em software. Além dessas grandes falhas para as empresas na utilização desses softwares, as equipes que desenvolvem esse software, quando elas não têm um controle efetivo, elas acabam sofrendo com atrasos, com custos de retrabalho, multas, e isso tudo pode ser não solucionado totalmente, mas pode ser mitigado em grande parte com um controle efetivo de alterações, do que foi feito, quem fez, por quê, quem aprovou.
E então, esta é a nossa solução para esse tipo de problema. O que nós podemos fazer para que nós possamos ajudar as empresas a melhorar esse cenário. Tá? Então, a pergunta que nós deixamos aqui para esse início de apresentação e o que vai ser a ideia dessa nossa apresentação é como melhorar o controle das equipes e garantir um histórico de mudanças consistente e de uma maneira simples. Bem, então para isso nós vamos fazer então a análise do nosso estudo de caso. Nós vamos utilizar um plugin chamado Better Commit Policy for Jira, ok? Juntamente com as ferramentas Jira Software e Bitbucket. Por padrão, essas duas ferramentas juntas já têm um controle e uma certa rastreabilidade, porém nós não conseguimos fazer uma, uma trava, né? Nós não conseguimos forçar os analistas, os programadores ou as pessoas da equipe a seguir um padrão ou um protocolo de mudanças. E o plugin Better Commit Policy vai nos ajudar nesse sentido. Nós vamos criar políticas de como melhorar um commit, por exemplo, de um código-fonte e fazer com que as pessoas deixem comentários ou só possam criar um determinado tipo de registro quando elas seguirem regras estabelecidas pela empresa. Vamos então ao nosso estudo de caso. Bem, aqui para essa apresentação eu já deixei criado uma issue no Jira. Nesse caso aqui é uma história. Mas antes de nós iniciarmos todo o processo de criação de branches e alteração do código, eu gostaria de mostrar um pouco sobre o plugin, o Better Commit. No sistema Jira, ele fica aqui nesse painel, ele já está instalado. Ele é um plugin que deve ser instalado não só no Jira, mas também no Bitbucket, onde eu vou mostrar. Tá? Então, aqui no Jira, nós encontramos ele aqui, o Commit Policies. E quando nós vamos até o Bitbucket, nós vemos aqui nesse repositório especificamente que eu montei para a apresentação, que nós usamos para outras apresentações também, ele está instalado e ele fica ativado na parte de hooks aqui do repositório. Então, existe sempre uma integração entre o Jira e o Bitbucket para fazer essa checagem de commits. Ok? Bem, checando as políticas, nós já temos uma política pronta, especificamente aqui, que eu criei com o nome do projeto que nós vamos utilizar, que é o Ticket Monster. Tá? Essa parte de edição da política de commit é a alma desse plugin. É aqui que nós conseguimos colocar as regras para permitir ou não um commit ou mesmo uma criação de branch de um determinado código-fonte. Tá? Não faz parte dessa apresentação falarmos sobre todos os itens. Tá? Vou mostrar apenas os mais importantes, onde nós temos aqui um nome, uma descrição, algo bem simples para essa política, quais os projetos do Gira ela está relacionado. Então, essa política vai servir apenas para o meu projeto Ticket Monster. A mensagem de rejeição do commit, essa é a mensagem que vai aparecer escrito para o analista ou para qualquer pessoa que for tentar fazer o commit ou criar uma branch. E caso essa regra não seja atingida, ele vai mostrar essa mensagem de rejeição. E nós temos aqui também algumas regras.
nós podemos incluir regras para as tags dentro do Gira e do Bitbucket, regras para criação de branches e as regras para o commit. Tá? A regra que eu criei para essa apresentação é uma regra bem simples. Durante a realização do commit de uma alteração, né, para uma branch, é obrigatório que o analista ou o desenvolvedor insira o número do ticket que ele está trabalhando no Gira. Então, nesse caso, o meu projeto é o projeto TIC. Então, para realizar o commit, é esperado sempre que ele faça a inserção do número da issue, ou o nome da issue, como vocês preferirem, certo? É possível criar uma série de condições. Nós podemos criar condições como essa, que seguem um padrão. Nós podemos criar regras baseadas numa JQL, ou seja, a mensagem vai aparecer caso ele não se enquadre em uma JQL. Nós temos também algumas opções como os arquivos alterados, ou seja, nós podemos colocar regras aqui onde alguns tipos de arquivo podem ser colocados dentro do nosso código-fonte, como, por exemplo, JPEG, PNG ou GIF. Nós podemos limitar esse tipo de inserção também, ou bloquear que os arquivos license.txt não sejam alterados. E nós podemos, além disso, utilizar tanto o regex quanto o glob. A diferença entre os dois é que o glob é de mais fácil entendimento, a sintaxe é um pouco mais simples, porém ele tem as suas limitações. O regex vai ter algumas regras um pouco mais amplas, digamos assim. Então, nessa situação, eu criei uma regra bem simples, que é simplesmente checar se o número do chamado vai estar lá no commit, e dessa forma eu vou seguir, então, com a criação de uma branch e fazer esse procedimento. Eu vou voltar, então, no item que eu havia criado um pouco antes. E aqui eu vou criar uma branch. Não vou me preocupar muito com as convenções, eu vou criar uma branch no repositório Ticket Monster, certo? E eu vou deixar o branch name como o número do meu chamado, TIC98. Eu vou cair no Bitbucket já com a minha source prontinha, baseado na master desse repositório. Voltando no Gira. A partir daqui, eu já consigo ver que nesse chamado eu tenho uma branch, e a partir daqui eu posso fazer algumas alterações já no meu código. Porém, antes disso, é interessante a gente checar mais um detalhe. Quando eu crio a minha regra, no caso eu criei a minha regra Ticket Monster, dentro dela existem uma série de condições para a gente poder validar se essa branch vai ser criada ou se o commit vai ser aprovado pelo sistema ou não. Eu tenho aqui ao lado essa opção chamada Apply to Repository. O que essa opção aqui faz?
Ao clicar aqui, o Commit Policies vai abrir um wizard que vai me guiar na instalação de um arquivo .py, um arquivo Python, no meu repositório local, ou seja, na minha máquina. E a instalação desse arquivo Py no meu repositório vai levar para ele todas essas regras. Ou seja, ao fazer o commit, se o meu commit não está seguindo a regra imposta, ele já não vai permitir que ele seja realizado. Fazer essa instalação é obrigatório? Não é. Mesmo porque, para ele poder funcionar, é preciso que a máquina local tenha Python instalado, e nem todas as empresas permitem essa instalação. Caso ele não seja instalado, as regras vão continuar funcionando da mesma forma. Porém, elas só vão acontecer isso depois que eu fizer um push através do Git. Ou seja, para qualquer correção que eu tenha que fazer, eu vou ter que colocar um amend lá no meu commit para poder seguir com esse push depois. É simplesmente isso que muda com a utilização desse arquivo .py que ele cria aqui. Muito bem. Voltando então aqui para a nossa issue, eu tenho uma branch criada aqui. Então, eu vou utilizar o Git da minha máquina para fazer uma pequena alteração e verificar se essa regra vai passar. Vocês podem ver que eu já estou com o meu repositório na minha máquina. E como eu tive uma alteração, então agora eu vou fazer um git pull para poder atualizar a minha branch recém-criada. Ok, a minha branch já foi criada. Vou fazer então uma lista de todas elas. Ou seja, eu estou numa branch antiga, onde eu estava realizando alguns testes, e eu quero pular agora para minha branch TIC98. Ok, podemos só checar. Estou utilizando agora a TIC98. E agora eu vou fazer uma pequena alteração aqui no meu código-fonte. Eu vou entrar aqui na pasta Cordova. Vou entrar na pasta Plugins. E aqui eu vou adicionar um arquivo. Pode ser um arquivo qualquer, uma imagem ou qualquer parte do meu código. No caso aqui, eu vou adicionar um arquivo chamado apresentação.py. Então aqui é print pessoal. E a partir disso, eu já tenho então o meu arquivo criado aqui dentro, a minha alteração no código. Depois disso, então, eu vou adicionar. Vou fazer um commit. E aqui eu vou colocar a minha mensagem de commit. Vou causar um erro agora. Inclusão do arquivo apresentação.py. Vou salvar.
E agora vou fazer um push. E aqui encontramos um problema. Uma das regras incluídas nas políticas de commit não foi aprovada. Ou seja, temos aqui a mensagem de rejeição, a minha mensagem, o que eu escrevi. Aqui está dizendo que eu preciso seguir o padrão e colocar o número da issue. E o comentário que eu fiz na minha política. Ou seja, para eu poder fazer um push para o meu servidor, eu vou ter que corrigir esse commit e inserir uma informação correta. Então vamos lá. Então, vou incluir TIC 98. Agora sim. Após feito isso, eu consigo Pois bem, não tivemos nenhuma mensagem de erro, ou seja, todas as regras foram cumpridas. Podemos dar uma olhada no nosso repositório. Quando checamos a parte de commit, para o TIC 98, nós vamos conseguir perceber que eu, Luiz, fiz esse commit há 4 minutos atrás e eu incluí a issue do Gira aqui dentro. Ou seja, a minha mensagem possui a issue do Gira e ele já está relacionado com a issue aqui. Ao clicar, a gente pode ver algumas informações dessa issue. E se nós voltarmos no Gira e atualizarmos a issue, a gente já vai ver que houve aquela branch que nós criamos no início e o commit que foi realizado aqui. Caso exista uma ferramenta para construção de builds e deploys, como o Bamboo, ele vai seguir com a construção e, se ele estiver automático, é claro, ele vai seguir com a construção aqui. Ou seja, esse é um exemplo bem simples, bem direto, de como nós podemos usar um plugin, o Commit Policy no caso, para fazer um controle bem efetivo de todas as mudanças que nós tivemos no código-fonte. Como eu mencionei, nós podemos fazer um controle não só pelo número de issue, esse é um dos controles mais simples que existem, mas temos controles bem mais poderosos, como JQL, escolher pelo tipo de registro, escolher se o responsável que está fazendo o commit é o responsável pela issue no Gira. As possibilidades são enormes. Pois bem, então, como conclusão, nós temos o uso do plugin Better Commit em conjunto com as ferramentas Jira Software e Bitbucket melhora o trabalho em equipe. Então, algumas das opções que eu acabei de mencionar, que estão aqui também nessa conclusão, ela garante que as mensagens utilizadas sejam úteis e diretas, como a inclusão do número da issue, mas também com um número mínimo de caracteres, com palavras-chave que nós podemos incluir. Ela assegura, por conta disso, ela assegura que as mudanças estejam associadas a issues no Gira. Ela previne que pessoas externas possam realizar mudanças no código. Isso nós podemos configurar para que o assignee
por exemplo, seja a única pessoa com a capacidade de realizar um commit, ou mesmo os usuários de um projeto. Ou seja, não pode ser qualquer pessoa da empresa, não pode ser uma pessoa de fora da empresa que não esteja com um acesso específico ao Gira. Ela reforça que alguns tipos de específicos de arquivos possam ser inseridos no código-fonte. Foi o que eu mostrei no caso das imagens. Nós podemos restringir quais tipos de arquivo podem ser colocados no código e se o sistema vai permitir essa inserção ou se ele vai rejeitar. E diversos outros cenários. Com o poder da JQL do Gira, com as informações que nós temos dentro do Gira, nós podemos criar N cenários diferentes para podermos fazer o controle dos commits dentro do Bitbucket e garantir com que essa informação seja a melhor possível e a mais garantida possível. E agora fica então o espaço para dúvidas, sugestões, críticas. Estamos abertos para falar com vocês sobre dúvidas e outros assuntos sobre a apresentação. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima apresentação.